Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 77. Lá vamos nós para 77 semanas consecutivas. Isso daí mais ou menos um ano e meio na terceira fase, que é essa fase dos 50 mil. Mas ao todo, nós já estamos há mais de 3 anos publicamente investindo e mostrando que com pouco dinheiro dá sim para a gente ir em busca dos nossos objetivos. Essa série começou tentando atingir R$1.000 na fase 1. Na fase 2 nós tentamos atingir R$10.000. E agora na fase 3 nós estamos em busca dos 50 mil. E a gente está publicando, está mostrando, está noticiando, está tudo registrado e mostrando as oscilações. Tem momento que o mercado começa a subir, tem momentos igual agora, que o mercado voltou a cair. E isso vai impactando a forma como a gente investe, porque a gente investe, cai, mas ainda assim a gente sabe que está no caminho. Então vamos saber qual ativo foi comprado essa semana, o racional por trás, como que a carteira está se comportando e o nosso grande objetivo, que é renda, como que essa carteira está gerando renda aí por meio dos nossos ativos. Vamos lá. E nessa semana, os ativos comprados foram todos esses aqui. A gente finalizou a nossa posição no FATN, que a gente queria ter R$350, e aí a gente comprou mais uma cota a R$90,97. Como a gente investe uma média de R$150 por semana, então a gente comprou alguns ativos que tinham caído abaixo da meta que a gente tinha estipulado. Então o R11 deu para comprar mais uma cota, nós pagamos R$8,88. CPTR, em razão da AgroGalaxy ter anunciado recuperação judicial, ele caiu muito. Caiu a 7,58, nós compramos mais uma cota para inteirar. O VGHF, nós compramos 3 cotas até então, na hora que nós compramos, e voltamos aos R$1.000 que a gente queria ter em VGHF. Só que vocês vão ver depois que o VGHF caiu mais ainda. Então, abriu margem para a gente continuar comprando um pouquinho de VGHF. E aí, com o restante que sobrou, tinha sobrado um trocadinho, nós compramos Viur a 6,20. Então, essas foram as compras realizadas aí por nós. Aqui nessa planilha, inclusive ela é gratuita, tá? Se você tiver interesse, basta pedir aí para o e-mail do canal que a gente fornece ela para vocês. Tanto essa planilha quanto a última planilha aqui, elas são gratuitas. Se você tiver interesse, peça para o e-mail do canal que a gente fornece aí para vocês. Então, essa planilha aqui, eu me baseio por essa planilha. Tem a nossa planilha do canal, que eu faço os lançamentos, o controle. Inclusive, eu declaro meu imposto de renda sempre, só por ela atualmente, tá? Mas essa planilha aqui, eu me baseio por ela para investir. Então aqui, ó, dos 50 mil, antecipadamente, eu sei que eu quero ter 40% disso, ó, 20 mil em FIIs. E aqui estão todas as subdivisões que a gente também pretende investir. E dentro dessas subdivisões ainda tem os ativos aqui dentro, ó. Eu quero ter 16% em fundos de papel, R$8.000. E aí os R$8.000 estão subdivididos em diversos ativos também. Então dentro de ações, ó, 30% em ações, que dá ali 15 mil. Então a cada etapa a gente vai fazendo pequenos ajustes no nosso portfólio. Então R$1.000 era a gente só tinha ações e FIIs. Os R$10.000 já aumentou os ativos que a gente poderia ter com outras exposições. E agora, dentro de 50 mil é essa posição. Quando a gente passar para os 100 mil, eu ainda pretendo fazer mais alguns ajustes aqui no nosso portfólio. Mas ajustes assim de percentuais. Os ativos devem aumentar ou diminuir mas coisas bem pontuais. Não deve aumentar muito mais do que já existe. Nominalmente aqui, ó, dentro de ações, hoje essa é a nossa posição. Então de tudo que a gente investiu, semanalmente eu fico olhando o que subiu, o que caiu, como que estão as posições. E teve uma queda até em ações. Bradesco, por exemplo, que a gente atingiu a meta de R$1.250 aqui, ó, que é 2,5%, já chegou bem mais de 1.500, só que ele recuou. Hoje está representando ali 1.415. Sanepar, que já chegou quase a R$1.000, 900 e pouco, também recuou. Hoje está representando ali R$800. Taesa, 900. Essas são as principais posições que a gente tem aí no nosso portfólio de ações. Como eu disse, dentro de cada subsetor, ó, setor elétrico, a gente quer ter 11%. Setor bancário, 7%. Ainda existem subdivisões por cada um dos setores. Dentro de fundos imobiliários, que está sendo foco atualmente, aqui a gente vê todas as posições que a gente tem. E alguns ativos caíram abaixo da posição que a gente queria ter. Então, mesmo eu tendo feito uma compra extraordinária, né, o RPR11 ainda está dentro da meta, CVBI, o VGIP.
E aí o VGHF, que já estava abaixo, eu comprei e ele caiu ainda. Então, se até na próxima semana ele continuar dessa forma, nós vamos comprar mais uma cota aqui para ele voltar aos R$1.000. O AFHI, ele está acima, né, também do que a gente pretende ter. E aí o IBCR está abaixo. O AR11, a gente comprou um pouquinho a mais, ele voltou ao patamar. E o IRIM também está abaixo. Esses dois aqui, por enquanto, eu não pretendo ter. Por quê? Porque no total eu gostaria de ter 8.000 em FIIs. E hoje está 8.077. Então, mesmo que um esteja abaixo, outros estão acima e meio que compensa o total que a gente quer ter na classe. Então, teoricamente, fundos de papel, a gente já atingiu a nossa meta. Os FIAGROS é aquilo que eu falei para vocês. CPTR caiu tanto que aí a gente comprou mais uma cota. Então, FIAGROS também a gente já bateu a meta que a gente gostaria de ter. E aí a gente passou para outras classes, né? O RZAT, a gente já comprou tudo que a gente quer ter. O HGRU já estava acima dos R$1.000. Mas como os fundos começaram a cair, ele agora está um pouquinho abaixo, mas não tem margem para a gente comprar um novo, porque a cota é muito cara, né? Por enquanto, eu não pretendo comprar. O SEQR, nós já batemos aquilo que a gente quer ter, e a gente comprou mais um pouquinho de Viura aí, ó. Já está no caminho, já está mais da metade do que a gente pretende ter. PVBI, esse aqui a gente já finalizou o que a gente pretende ter. Dino, abriu margem para a gente comprar, mas eu estou aqui em stand-by para comprar mais um pouco de Vino, e aí a gente finalizou a nossa posição em FATN, mas é aquilo que eu falei para vocês, ó, dentro do que eu pretendo ter, ó, de R$1.250, está ali 1.244, está um pouquinho abaixo, então pode ser que eu não compre mais lajes. E aí agora, para a próxima compra da semana que vem, que eu ainda estou comprando, ela vai ser feita dentro do mês de setembro, mas como o vídeo é gravado com antecedência, para vocês ele só vai ao ar lá em outubro, na segunda semana de outubro. Na verdade, deve vir na primeira semana de outubro. Enfim, as próximas compras serão ou em LVBI, ou em HGLG, ou em MOL 11. São algumas posições aí que tem para a gente estar comprando aí. Um desses três pode ser que seja o próximo ativo que eu compre aí na próxima semana. Mas aos poucos, várias classes aí já estão finalizadas, tá? A gente já se posicionou em diversas classes aí, está bem adiantado. Aos poucos a gente já está quase finalizando a compra em fundos imobiliários. E quando a gente finalizar, provavelmente a gente passa para a classe de ações, que é a nossa próxima meta aí para ser finalizada. Lá no exterior, como o dólar vem se apreciando, alguns ativos junto com o dólar, mas o próprio ativo valorizando, né? Então, a Verizon, que a gente fez 2 aportes aí de mais ou menos, a gente aporta R$200, mas isso se transforma em mais ou menos 190, né? Ou seja, nós investimos mais ou menos uns R$380. Hoje está valendo ali 501. A mesma coisa com S-Dividends. A gente aportou 2 vezes, né? Hoje está valendo ali R$450. 3M, ó. A gente deve ter aportado mais ou menos 180, 190. Tá ali 265. A Chevron também, 233. O ouro, tá ali 302, com apenas um único aporte, né? Então aqui estão todas as nossas posições. E principalmente o Bitcoin, que tinha tido um recuo grande, ele voltou a subir. E agora, ó, já o único aporte que a gente fez aí, em média de R$350, ele está dando 200% para a gente aí, hoje está valendo mais ou menos 1.057. A gente tem uma posição pequena em Ethereum, em breve a gente vai começar a comprar um pouquinho de Ethereum, e a gente tem um token do Cruzeiro, que hoje representa ali R$14. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui a respeito do nosso ranqueamento, nós ainda vamos ver a nossa planilha, os indicadores e tal, antes a gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Nós contamos ainda com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado aqui, ó, com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Nós estamos dando preferência para membros ou inscritos do canal. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Vocês vão ver à frente essa planilha com um pouco mais de detalhe. É um ótimo produto com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo essa planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, também é uma forma de apoio financeiro aí. Muito obrigado. Nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São ótimos produtos, vai te ensinar aí bastantes conceitos, técnicas, informações, e adquirir esses e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Eles são bem baratinhos e acessíveis. Adquira, desde já, muito obrigado.
E aqui nós estamos na nossa planilha de controle financeiro. A gente lança aqui, ó, os dividendos e as compras dos ativos, e aí todo o restante ela consolida automaticamente. Então, como que está o nosso patrimônio hoje? A gente já investiu 26.188, mas como eu disse, para quem acompanha aqui, ó, isso aqui já chegou quase a estar zerado o nosso prejuízo. Hoje é como se nós estivéssemos com R$1.000 de prejuízo. Contudo, nós já recebemos 3.300 de proventos. Então, o prejuízo aqui, ó, que já chegou quase a ser zerado, ficar abaixo de 1%, ele já subiu. Por quê? Os ativos começaram a despecar, principalmente fundos imobiliários e fiagros. Então, hoje a gente está com prejuízo de 3,83%, mas com os dividendos eles amenizam muito. Ó. Então, cai, né? A gente sobe para quase 9% de valorização aí do nosso patrimônio. O principal objetivo do nosso portfólio, a gente quer ter uma carteira previdenciária, uma carteira geradora de renda. Então, independentemente da oscilação do nosso patrimônio, dele subir, dele cair, isso é menos importante. O que a gente se importa é que o nosso portfólio ele seja um portfólio previdenciário, um portfólio gerador de renda. Nesse sentido, a gente traçou uma meta de receber nesse ano R$2.000 de dividendos. No ano passado, a nossa meta era R$900 e com o passar do ano, a gente bateu a meta, dilmamos e aumentamos a meta. Então a meta do ano passado acabou sendo de R$1.100, que também foi superado, tá? Então para esse ano a gente decidiu quase que dobrar a meta para chegar ali a R$2.000. Então a gente vai ter o mês 10, o mês 11 e o mês 12 para bater essa meta. Atualmente, nós já alcançamos até aqui, recebemos ou está provisionado para receber R$1.640. Nós já batemos 81% da nossa meta. Então, R$136 de média, tá? Dos 167 que a gente quer alcançar. Poxa, R$2.000, ó, que é o que a gente quer bater, ó, menos 1.640. Então ainda falta a gente atingir R$364. Poxa, a gente está recebendo já uma média de 170, 180 por mês. Então provavelmente nós vamos bater essa meta aí em novembro. E aí, dezembro, a gente faz uma nova meta aí para o final do ano. Então esse ano, estimo eu que a gente deve receber algo em torno de R$2.200. Ou seja, a gente literalmente vai dobrar aqueles R$1.100 do ano passado. Aqui, quando eu digo que essa planilha ajuda no poder decisório, se você lançar o seu saldo para investimentos aqui, ele vai te dizer qual seria a melhor opção para você estar investindo, tá? Teoricamente aqui, como é que funciona? A gente, lá naquela outra planilha, nós não traçamos aqui, ó, que a gente quer ter 40% em FIIs, 30% em ações. Então, isso que a gente estipulou lá, a gente traz para a planilha aqui, ó. De 30% que eu quero ter em ações, hoje está em 20%. Como eu disse, eu estou desbalanceando propositalmente a minha carteira de FIIs. Então pode ver que ela está acima do que teoricamente estaria direcionado. Mas por que que está? A planilha aqui, ó, baseado nos 25 mil, hoje os fundos imobiliários estão representando 64%. Mas se fosse frente aos 50 mil, não estaria ainda nos 40%. Então eu já estou baseando naquela outra planilha, nos limites daquela outra planilha. Se você quiser levar a sua carteira sempre balanceada, ela vai te dizer qual que é o melhor ativo para você comprar nesse momento. Inclusive, isso é algo interessante para você estar fazendo, porque aí você vai comprar sempre os ativos que estão mais para trás, ativos que são mais baratos. Na próxima fase, eu vou tentar fazer desse jeito, para a gente vir com a carteira mais balanceadinha. Então, quando a gente estiver chegando nos 50 mil, na próxima meta para os 100 mil, eu vou tentar levar dessa forma para levar a carteira sempre balanceada, baseado nisso aqui, tá? Mas, por enquanto, nessa fase, o que eu estou fazendo? Eu estou pesando a mão em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários têm fluxo constante de renda aí, e esse ativo ajuda a gente a comprar próprios fundos imobiliários, ou até mesmo depois ajudar a gente a fazer compra de outros ativos. Hoje já está gerando um fluxo de mais ou menos R$200, já é mais do que um aporte semanal nosso. Então, com o próprio renda que a gente está recebendo, a gente ajuda a comprar outros ativos aí. Enfim, atualmente a nossa posição está 64% FIIs, 20% ações americanas 5,5%, os REITs quase 4%, cripto 4,5% e metais preciosos 1,2%. No vídeo passado eu não dei muito detalhe, mas aqui você consegue ver no cenário global todos os segmentos que a gente investe. E aqui está tudo englobado. Por exemplo, ativos aqui ó, do setor de hotéis, a gente tem 4,5%. Eu não invisto em hotéis, mas
tem um ativo lá do exterior que é de hotéis, então ele acaba entrando aqui. Setor do agronegócio, então aqui vai entrar tanto ações quanto fundos imobiliários. Setor de comunicação, então aqui entra tanto ações brasileiras quanto ações lá fora. Enfim, é nesse sentido. E se você quiser ver por ações, ó, dentro de ações, quais as subdivisões? Dentro de fundos imobiliários, quais as subdivisões? Então, ó, dentro de estoques, quais as subdivisões que a gente possui? Então, ele é bem funcionalzinho. E aqui a gente vê individualmente qual classe de ativo, qual ativo tem a maior posição. A gente consegue ver isso dentro das classes dele. Então, dentro de ações, as subdivisões. Como que está as subdivisões? A gente vê que fundos imobiliários, como é o que a gente mais está investindo, é o que está, entre aspas, mais balanceadozinho aí, né? E como eu estou levando mais ou menos controlado, ações americanas, os REITs americanos também, eles estão, teoricamente, bem balanceados aí. Aqui na aba aporte, o que a gente observa? Aqui estão as nossas posições esse ano. A gente vê o total investido na carteira. No ano de 2021, a gente investiu 987, dividendos 13,98, recebemos um total de R$1.000. Esse é o total investido em 2021, só que a gente começou lá no finalzinho do ano. Os dividendos frente aos aportes representaram ali 1,42%. Já no ano de 2022, foi um ano inteiro, nós aportamos um total de 7.100. E os dividendos frente aos aportes já representaram 6%. No ano passado, 2023, nós aportamos quase R$10.000 no ano inteiro. E os dividendos frente aos aportes representaram ali 13,54%. E aquilo que eu falei para vocês, ó, 1.169. A gente bateu mais do que os 1.100, que era o nosso objetivo. E nesse ano atual, nós, por enquanto, já aportamos 8.399, mas a gente vai ultrapassar o total aportado. E os dividendos já, atualmente, estão representando 24% de tudo aportado. Então, note, no ano inteiro, a gente tirou praticamente um quarto de tudo já pelos próprios reinvestimentos, né? E no acumulado de tudo até aqui, os dividendos estão representando 12,6%. Então, de tudo que a gente investiu, saiu do nosso bolso 87%. O resto já virou patrimônio aí, ó, só por meio dos dividendos que foram reinvestidos, né? Então, cada vez mais esses dividendos vão ter uma represtação maior para a gente aí. E aí, de tempo em tempo, é bom a gente analisar como que estão os nossos objetivos, né? Então, o meu objetivo principal é aumento do nosso dividendo aí, porque a gente quer uma carteira previdenciária. Nesse momento agora, que é o momento de acumulação, esse aumento de dividendo ele é gigantesco. A cada ano a tendência é que ele aumente cada vez mais. Quando chegar no momento de fruição, que é o momento de começar a utilizar os dividendos, começar a viver desses dividendos, aí o ideal é o seguinte: poxa, eu preciso viver com a renda de 5 mil. Então, procure gerar uma renda não de 5 mil, mas de pelo menos ali, sei lá, entre 5.500, 6 mil e pouco. Por quê? É muito importante que do que for gerado, você reinvista parte disso. Então, se você quer viver com 5 mil, tente fazer uma projeção para você ter 6 mil de renda. Por quê? Você vive com 5 mil, reinveste 1.000 e com isso, o seu patrimônio, o seu poder de compra, a sua realidade, ela vai ser sempre mantida e até vai aumentando aos poucos. Porque se você sempre reinveste parte do que você ganha, o seu patrimônio ele vai continuar sendo crescente. E aí, cada vez mais, você consegue aumentar as retiradas e ainda assim manter o seu padrão de vida aí. Então, como que a gente sabe se a gente está no caminho? O meu objetivo de dividendos, ele está crescente. Então, ok, está dentro daquilo que a gente estipulou. Por consequência, o nosso patrimônio ele também vai crescendo. Mas mais do que se preocupar se o patrimônio aqui está crescendo ou não, a gente se preocupa com o acúmulo de ativos. Para mim, o mercado está bem problemático, está tendo queda de fundos imobiliários aí e tal. Mas como eu preocupo em acumular ativos, a gente viu lá que o VGHF, por exemplo, caiu. Isso me abriu uma janela de oportunidade para aumentar mais ainda os meus VGHFs. Então, quanto mais ativos eu acumulo, mais renda eu tenho. Aqui é um exemplo bem besta, tá? Mas se você tem uma cota de VGHF e ele te paga 9 centavos, quando você passar a ter 10 cotas, ele vai te pagar 90 centavos. Quando você passar a ter 100 cotas, ele vai te pagar R$9. Então, quanto mais ativos você conseguir acumular, maior é o rendimento ali que ele vai te proporcionar.
Então, para mim, não me interessa se o VGHF está 9, está 10, está 11. O que importa é que quanto mais ativos eu comprar, mais rendimento eu vou ter. Então, poxa, se caiu esse ativo, e é questão que, para mim, está caindo mais por questões mercadológicas, mais por questões que atualmente o mercado está complicado, a situação econômica está complicada, do que situações gravíssimas que os ativos possuem. Então, nessa queda dos ativos, para mim, são oportunidades. Eu, particularmente, as pessoas estão desesperadas. Várias pessoas que estão lá no grupo do Telegram, alguns são mentorados, volta e meia soltam comentários lá, poxa, eu tô preocupado e tal. Sinceramente, não adianta eu também dizer que não é algo que a gente não fica, né, observando. Mas para mim eu enxergo mais como oportunidade, ó. Eu fiquei feliz, eu não fiquei triste. Como os ativos caíram, para mim abriu margem para eu comprar mais ativos a um preço mais barato. Então, eu estou aumentando o meu portfólio. Por mais que o meu patrimônio, a gente observou lá, que o patrimônio, se você olhar frente a vídeos anteriores, esse patrimônio foi reduzir, mas para mim, eu estou satisfeito porque aumentou a quantidade de ativos que eu tenho e, por consequência, vai aumentar os dividendos recebidos. Então, nesse sentido, eu estou muito satisfeito. Então, pessoal, antes a gente ir para a última parte, para a gente observar lá os dividendos recebidos, como que estão os dividendos, as projeções, os nossos gráficos de recebimento trimestral, né? Antes da gente ir para essa parte, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, então nos apoie de forma gratuita. Basta aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós como que está aí o seu portfólio. Começou a derreter? Começou a cair muito? Ele vinha numa alta bem expressiva, né? Caiu? Você está satisfeito? Está com medo? Tem eu vou até responder, né? Um short que a pessoa comentou: poxa, Mu, como é que tá? Eu migrei totalmente de fundos imobiliários para ações. Estou satisfeito, tal. Não estou gostando de fundos imobiliários. Gente, o mercado é cíclico. São situações, né? Teoricamente, esse é o melhor momento para você comprar fundos imobiliários. É justamente por ele estar caindo, derretendo, que seja uma oportunidade de ouro. Se e quando, em algum momento, o mercado normalizar, as situações ficarem tranquilas, você pode perder uma grande oportunidade aí no futuro, sabe? Então, eu estou satisfeito, estou comprando. Apesar de todas essas situações gravíssimas, as consequências da pandemia estão começando a explodir agora, 2 anos depois. Tudo que o governo está fazendo agora, o atual governo, isso vai se refletir 1, 2, 3, 4 anos depois. As consequências nem sempre são de imediato. Então, a gente agora está sofrendo, né, nem nada que esse governo está fazendo, não. Também tem algumas consequências, né? Mas agora está sendo um reflexo lá da pandemia, que está causando todo esse estrago aí, ó. Durante a pandemia, teve vários eventos e tudo. Algumas empresas foram postergando, mas a bomba está explodindo agora. Então, a nossa situação econômica, não só do país, mas do mundo, está bem delicada, né? Então, eu vejo, apesar de... Não adianta dizer que a gente não está preocupado, né? Mas, apesar de tudo, eu vejo com certa normalidade. Enfim, eu estou tranquilo e continuo firme, aportando aí rumo aos nossos objetivos. Eu tenho convicção que, apesar de todas as tribulações, de todas as dificuldades, nós vamos alcançar tudo aquilo que a gente almeja. Nós estamos aí com o objetivo de tentar alcançar 20 mil inscritos. Estamos quase chegando a 18 mil. Então vamos lá, rumo aos 18 mil. Depois, vamos tentar chegar aí nos 19 mil, até finalmente chegar nos 20 mil. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar aí aos 18 mil, 19, 20. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui está, nós voltamos aqui para a planilha. E aqui a gente vê o total que a gente recebeu até hoje. Então, de tudo que a gente recebeu, a maior parte veio por meio de fundos imobiliários. 82%, 14%, quase 15% em ações. E aqui a gente vê o nosso gráfico, a evolução dele anualmente. Então, anualmente, a gente já está super satisfeito. Ano a ano, a gente está conseguindo superar o ano anterior. Dentro de meses aí, é normal que tenha oscilações. Então, também não adianta a gente ficar bitolado. Poxa, por que que... tem mês que, ó, 160 ele veio caindo, e aí depois daquele salto, ó, 200, 208,
caiu. Dividendo recorde em agosto, ó, 209. E esse mês, a gente vai receber um pouco menos, ó, teve um recuo. Então essas oscilações curtas aqui, elas não têm tanta relevância. Comparativamente com anos anteriores, o que a gente consegue observar? A gente abriu o ano de 2023, a gente vê que esse ano, todos os meses superam os meses anteriores. Então aqui, ó, desde aqui para cá, ó, de dezembro, a gente vê que janeiro, R$ 82,00. Esse janeiro, 160. Ó. Fevereiro, 58, 158. Então a gente vem sempre superando o ano anterior. Ó. Agosto, que foi o ano recorde no ano passado, agosto de 2023, ó, R$ 119,00. Esse ano, por enquanto, o mês recorde também está sendo agosto, R$ 209,00. Mas acredito eu que outubro, novembro, principalmente dezembro, tem tudo para que a gente consiga bater esse dividendo recorde aí anterior. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente trouxer aqui, ó, para observar somente ações, a gente observa que nesse mês aqui nós recebemos, no mês de setembro, apenas R$ 6,10. E aí, nós já temos provisionados para receber lá em novembro, ó, R$ 23,00. Então, como a gente tem um dividendo bem considerável para receber em novembro, inclusive, ó, foi R$ 30,00 o dividendo de agosto. Em outros meses aí, ó, só ações contribuiu muito para a nossa carteira. Foram os valores bem expressivos que ajudaram muito a nossa carteira. Então, ó, fundos imobiliários hoje está pagando já muito mais. Você vê que ele não tem esses baques que ações costumam ter, né? Então já está pagando uma média de 170, R$ 173,00. Então, com o que já tem de dividendos a receber aí, provavelmente a gente vai ter um mês recorde aí em novembro, com certa segurança, né? E aqui na nossa planilha, infelizmente, a gente quebrou pela primeira vez algo que vinha acontecendo. Mas vamos lá. Nosso primeiro objetivo, que o ano de 2024, a gente receba mais do que no ano de 2023. Isso foi alcançado. E isso ocorreu com todos os anos anteriores. O segundo objetivo é que o trimestre atual supere o trimestre do ano anterior. Então, nesse terceiro tri do ano atual, a gente superou o terceiro tri de 23? Sim, ó, batemos com tranquilidade. E esse terceiro tri superou o terceiro tri anterior? Sim. Então, esses são os principais objetivos. E aí, a terceira meta, infelizmente, ela foi quebrada. Mas, se a gente considerar estatisticamente, é quase que, olha para o gráfico aqui, ó, é meio que quase um empate técnico. Então, até então, todo o trimestre tinha superado o trimestre anterior. Sempre a gente estava recebendo acima do que nos trimestres anteriores. E, infelizmente, aqui, pela primeira vez, nesse trimestre, a gente não vai superar o trimestre anterior. Mas tudo bem. Isso não é a nossa meta primordial. Mas, se quiser considerar, é meio que quase um empate técnico. E para o ano de 2025, nós já temos provisionados aí alguns valores para o primeiro TRI de 25, segundo TRI de 25. Inclusive, o primeiro TRI de 2025, que a gente nem chegou lá, já está quase superando o primeiro TRI de 2022, né? Então, o nosso portfólio, aos poucos, a gente vai vendo aqui, vai visualizando que é paciência. Hoje, um portfólio desse já está gerando uma média de R$ 2.000 por ano. Poxa, é algo considerável para esse pouquinho, teoricamente, que a gente investe, né? Então eu acho que a gente está no caminho e que tá tudo tranquilo, sem nada a reclamar. Então eu espero que o portfólio de vocês também esteja seguindo dentro daquilo que vocês estipularam. Lembrando que tanto essa planilha quanto essa outra são gratuitas. Se vocês tiverem interesse, peça aí para o e-mail do nosso canal que a gente manda para vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dos nossos aportes, nosso ranqueamento, da nossa planilha, né? Somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal para nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm